A Associação Amigos do Conservatório de Música parabeniza essa instituição pelos 102 anos de trabalho em prol da música na cidade de Pelotas. Os integrantes de sua diretoria deixam aqui um afetuoso abraço para a direção, professores, alunos, funcionários e voluntários, que com dedicação muito têm trabalhado no sentido de apoiar as atividades do Conservatório, realizando uma efetiva ligação da instituição com a comunidade. Neste ano de 2020, embora as dificuldades que estamos vivendo, tivemos uma grande conquista, quando depois de uma luta de muitos anos, acontece a posse definitiva do prédio histórico onde sempre funcionou o conservatório. Abraços a todos os envolvidos pela grande vitória. Vida longa ao conservatório. O Conservatório de Música da UFPEL completa mais um ciclo histórico na sua singular trajetória existencial. Esse momento é especial, pois seu espaço físico e arquitetônico finalmente se completa com a ocupação integral do casarão da Rua Félix da Cunha, esquina com a 7 de setembro. Foi um processo longo e desafiador, mas nada que não pudesse ser vencido, visto a força social e coletiva desta instituição centenária, um patrimônio de Pelotas. Como sempre, esse processo foi marcado por pessoas que fizeram a diferença e conseguiram mudar o rumo da história. Devemos sim comemorar, pois essa nova fase amplia consideravelmente os projetos, os sonhos e as possibilidades didáticas e artísticas que poderão ser viabilizadas agora. Mas nesse aniversário, uma pergunta se faz oportuna. Nos dias de hoje, onde mais está o conservatório? Na definição do historiador francês Pierre Nora, uma instituição antiga como essa pode ser definida como um lugar de memória, algo que transcende o espaço físico. E além dessa memória física do prédio, mais ligada à memória afetiva, que eu gostaria de comentar mais detalhadamente nesta data especial. Poucos sabem, mas o Conservatório da UFPEL mantém, além da musicoteca e do Salão Milton de Lemos, um valioso centro de documentação musical. Lá se encontram arquivos de acervos musicais e partituras raras, fotografias antigas, programas de concerto datados desde 1918. Boa parte desse material já está catalogado e digitalizado. Nesse sentido, enfatizo que o Conservatório, nesses 102 anos de atividades, pode ser encontrado, acessado e estudado de muitas formas e caminhos. No acervo do Centro de Documentação, importantes fatos da história da entidade, da atividade artística e docente estão registradas, desde a sua fundação em 1918. As matérias foram pacientemente transcritas por professores e alunos, a partir de antigos jornais da cidade, como a Opinião Pública, o Rebate e o Mercantil. Os registros se seguiram nas páginas do Diário Popular e Diário da Manhã, que ainda precisam ser acessados. Foram inúmeras matérias, críticas, fotos e entrevistas digitalizadas a partir dos originais. Também a revista Ilustração Pelotense, que circulou por aqui nos anos de 1920, também contém informações relevantes sobre a atividade musical do Conservatório. Por esse veículo, pode-se constatar que o modernismo não passou em branco por aqui, principalmente pelo papel de vanguarda estética implementada pelos professores. Mas por onde mais pode ter ido o Conservatório nesses 102 anos? Me pergunto. Quantos programas radiofônicos foram feitos por artistas, professores e alunos que nem sequer podemos mensurar? Certamente um assunto pontual para novas pesquisas. E com o advento da televisão e posteriormente da TV local, frequentemente tivemos a divulgação no noticiário sobre a agenda cultural do Conservatório e sua história. Mais uma fonte de registro e pesquisa que se apresenta. Por outro lado,
Este lugar de memória reconhecido no conservatório transcende em muito as mídias e pode ser também encontrado na memória afetiva de cada funcionário, de cada aluno e de cada professor, que desde 1918 por ali passou e contribuiu de alguma forma. Este lugar de memória também está registrado no currículo dos concertistas e músicos populares que no palco do Salão Milton de Lemos mostraram sua arte e deixaram suas lembranças. Mas aonde mais está o conservatório? Ao investigar os inúmeros projetos de pesquisa desenvolvidos nos últimos anos, podemos ter uma noção. Estes abordaram a questão dos fundadores e da implementação dos conservatórios no Rio Grande do Sul, as biografias relevantes como José Corse, Sá Pereira e Andino Abreu, o movimento modernista na cidade, as partituras impressas e manuscritos, os estudos de gênero buscando entender o importante papel feminino no processo cultural da cidade e do conservatório. Nesse assunto, basta ver o grande número de diretoras e professoras que passaram pelo conservatório. As pesquisas abordaram também a história da iconografia, finalmente entendida como uma nova e preciosa fonte de pesquisa e documentação. E a pergunta final: para onde rumará o conservatório? Com o advento das mídias sociais, blogs, as lives e websites, a capilaridade do conservatório seguiu um rumo de modernidade, visto que praticamente tudo está sendo registrado e gravado, cada recital, show e evento. A distância não parece ser mais um problema. Inclusive, em caráter emergencial, no ensino superior as aulas são todas gravadas em ensino remoto. Nesse contexto social de pandemia, extraordinário para a humanidade, infelizmente não podemos nos reunir no Salão Milton de Lemos para celebrar a arte. Talvez seja possível entendermos que a dimensão física do conservatório, embora fundamentalmente necessária, forma apenas uma parte de um todo. 102 anos. Tudo surgiu de uma ideia, de um ideal e de um projeto. Seja qual o formato que tomará no futuro, percebe-se que é no aqui e no agora que as coisas acontecem e é aqui que podemos protagonizar mudanças e continuar essa trajetória do Conservatório de Música. Não podemos mais correr o risco de perder os propósitos que o mantiveram vivo e atuante durante mais de 100 anos. Cada um de nós, à sua maneira, sabe onde está o Conservatório em sua vida. Obrigada, Sancon, pela oportunidade de poder deixar aqui registrado o meu parabéns ao nosso Conservatório de Música pela passagem de seus 102 anos de atividades ininterruptas. Que essa nova fase que se inicia de casa própria e expansão de seu espaço físico seja de mais sucesso e mais música para todos nós. Parabéns ao Conservatório, parabéns a toda a comunidade do Conservatório. Eu quero dizer também que tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Eu estou aqui para parabenizar pelos 102 anos o Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas, o nosso patrimônio cultural da universidade, da cidade de Pelotas, que é um ícone da nossa cultura e que desde 2010 faz parte do Centro de Artes, uma comunhão maravilhosa das artes, e que junto com a Associação dos Amigos do Conservatório nos possibilitou uma luta pela qualificação do espaço, a revitalização do Salão Milton de Lemos e a conquista, junto com a gestão da reitoria da UFPEL, pelo espaço integral da Casa da Félix da Cunha. Para nós é um símbolo de uma nova era, de um novo momento, que mais 100 anos venham com essa qualidade, com essa maravilha e com a representatividade musical da cena de Pelotas, região e para o Brasil. Parabéns! Ao Conservatório de Música, vida longa. Que venham muitos e muitos anos colaborando com a cultura. Parabéns! Feliz aniversário, minha segunda casa. Olá, amigos, aqui quem fala é Gauro Carrasco. Estou aqui para desejar ao Conservatório de Música de Pelotas, pelos seus 102 anos, muitos parabéns. Foi uma trajetória maravilhosa de grandes artistas passando por esse lugar. Inclusive, eu tive o prazer de estudar lá
por muito tempo, desde os meus 14 anos eu estudo no Conservatório de Música, fiz a faculdade também, fiz Conservatório de Música e a Faculdade de Música também no Conservatório de Música. Então lá onde eu fiz meu primeiro concerto de música, fiz meus primeiros shows e tenho um carinho muito especial para esse prédio, para o Conservatório de Música, para as pessoas que passaram por lá, para os professores, colegas, que tive também, aliás, de todos esses profissionais, tive grandes amigos. Então, longa vida e que venham mais 102 anos pelo Conservatório de Música. Graças ao Conservatório de Música, eu consigo ainda, apesar da idade, mexer com os dedos em suaves melodias, como essa que acabei de tocar, do professor Milton de Lemos, meu grande professor. É os dois meus grandes amores na vida, o amado esposo e o meu professor Milton de Lemos. Bom, eu vou falar um pouco porque o Conservatório está comemorando os seus 103 anos de vida, de trabalho permanente durante esses 100 e tantos anos. Ele sempre deu muitos artistas, muitos professores da área musical, porque a música é uma linguagem que eleva a alma, fortalece os sonhos e deixa a gente feliz. Como eu estou agora nesse momento, mandando um abraço muito carinhoso, muito grato ao Conservatório, aos seus diretores, aos seus professores, aos colegas funcionários pelos quais eu vivi. Foram 30 anos, fora o período da infância, da aprendizagem, que foi mais 11, 12 anos, já perdi a conta. Eu comecei a estudar no Conservatório quando tinha 8 anos de idade. Meu avô materno me deu um piano alemão que foi publicado no jornal. Vende-se um piano recentemente chegado ao Brasil e está à disposição de quem quiser vir conhecer o instrumento. Meu avô correu, porque ele já tinha pensado em me fazer estudar piano. Eu era uma menina que gostava muito de música. Tinha uma vitrola lá em casa e eu subia num banquinho, que eu era muito pequena, para botar os discos e escutar Carmen Miranda. Naquela época era o auge. E o meu avô viu que eu tinha tendência para ser musicista. Então ele, quando viu aquele piano alemão, ele disse: eu vou comprar para ela. E comprou. Quando o piano chegou, foi muito engraçado, porque como meu pai tocava violão, e eu gostava tanto de música, eu queria tocar violão. E ele dizia: minha filha, tua mãozinha é muito pequena, não dá, esse instrumento é muito, tem cordas, é difícil de manusear, tem que ter mão grande, forte, tu não pode estudar esse instrumento porque é muito grande para tuas mãos. E quando eu vi aquele piano na minha sala, eu disse: meu Deus, como é que eu vou tocar esse instrumento se o violão, que é muito menor, o meu pai disse que era grande, agora esse aí. Foi um susto que eu levei, mas depois meu avô explicou: não, ele tem muitas cordas, sim, o violão só tem 5 ou 6, tem muitas cordas, mas essas cordas, elas são ligadas a esse teclado.
Então, apesar de ter todas essas cordas triplicadas, duplicadas lá dentro, para ficar mais sonoro, a gente vai tocar só com os dedinhos. Aí eu comecei só com os dedinhos, e fui indo, e fui crescendo. E a música foi me invadindo, meu coração, meus pulmões, meu fígado, rim, todo o meu corpo. Eu fiquei sonora por dentro. Eu amei demais esse instrumento. Ele é a minha vida, ele foi minha vida, será sempre. Eu quero então deixar aqui um abraço muito expressivo, muito grato por tudo que ele me concedeu, por a música que me concedeu. E cumprimento sua diretora, seus professores, seus alunos atuais, com muita gratidão, muito amor, enviando meu carinho, meu abraço fecundo, cheio de nostalgia, cheio de emaranhados de amor, de gratidão a Deus que me deixou vir a este mundo para viver essa maravilha que é a linguagem da música. E muitas vezes ela vale mais do que um conselho. Ame, estude música. A música enobrece, enriquece, faz sonhar, faz ser feliz. Um abraço a todos. Feliz aniversário, Conservatório. E se repita esse centenário muitas e muitas vezes pela eternidade. Um abraço.
e cresceu e floriu na humildade mais pura. Teve o encanto pueril desses contos de enredo quase ingênuo, onde a graça e o candor se misturam. Sendo primeiro